Arqueologia. Te convenceram que a arqueologia no Brasil é desinteressante. A floresta amazônica tem uma das maiores biodiversidades do mundo, mas tu É sabia que essa verdade. biodiversidade não é natural e sim construída? Com 8.000 anos de história que envolvem um manejo profundo das Caraca! plantas e do solo amazônico, os povos indígenas que habitavam a floresta amazônica construíram uma verdadeira cidade em harmonia com a natureza. A floresta, que na verdade naturalmente tem pouco potencial para sustentar a diversidade de plantas comestíveis, por exemplo, que se tem lá, passou por esse processo longuíssimo de intervenção humana que criou até algumas das diversidades de plantas que a gente encontra lá hoje. Em um exemplo muito complexo de engenhosidade, em que uma cidade foi construída em uma floresta e possibilitou o sustento da vida humana. E esse é apenas um dos exemplos de como a história dos povos indígenas brasileiros é fascinante e de como, desde muito antes da chegada dos europeus em 1500, o Brasil já tinha uma complexidade cultural muito interessante e que se traduz em algumas das evidências arqueológicas que a gente encontra por aqui. E mesmo assim, ideias como essas aqui são muito comuns. Ideias de que a história pré-colonial do Brasil é inferior à de outros povos, estagnada, de que os indígenas daqui são atrasados com relação a outras sociedades do mundo, como gregos, egípcios, romanos, ou até mesmo com relação a outros indígenas. Na parte em que estudamos história que falavam, brasileiro é índio. Eu não acreditava muito nisso porque, mano, nós temos, vocês aqui aí perto de vocês têm os maias, mano. Tem os nativos do Peru também, que são sociedades muito antigas e que tinham, não era a maior tecnologia do mundo, mas eram avançadas para a época. Então é tipo assim, mano, não é gente que não tem conhecimento nenhum, é gente que já tem um conhecimento, é uma sociedade de certa maneira já a ter desenvolvida. Entendeu? Indígenas das Américas, como da Mesoamérica e dos Andes. E a verdade é que esse desinteresse e essa desvalorização da arqueologia brasileira não é por acaso e não é só uma questão de gosto. Isso é projeto. Essa ideia de que a história, de que a arqueologia daqui é desinteressante e até inexistente porque os povos que viviam aqui eram atrasados e incivilizados, vem de momentos históricos muito específicos que tinham propósitos políticos coloniais muito explícitos até. E demonstra uma visão muito limitante sobre as sociedades humanas que a arqueologia só hoje em dia tá aprendendo a superar. Como assim? Fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Vambora! Oi, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Bia, sou historiadora, sou Deu pra arqueóloga entender. e aqui no meu canal a gente fala sobre história, arqueologia, mitologia. Então, se esses assuntos te interessam, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo. E vamos falar sobre viralatismo. O viralatismo é esse sentimento que nós brasileiros, brasileiras conhecemos muito bem, bem até demais, porque ele nos caracteriza profundamente como brasileiros e brasileiras, né? Essa ideia de que tudo que vem de fora do Brasil é mais interessante, mais desenvolvido e que nós temos pouco a oferecer em questão de cultura, em questão de história, em questão de patrimônio cultural, de tecnologia ou até de ciência. Ter esse sentimento, esse pensamento não é culpa nossa, porque essa é uma ideia que é muito imposta sobre a gente cresce ouvindo isso, e ideias como essa, elas têm uma origem muito datada e construídas, né, com um propósito político muito específico. Sim, eu estou gravando esse vídeo com uma camiseta do Brasil com Z, porque essa é a única camiseta do Brasil que eu tenho e eu queria ficar no tema aí, né, do vídeo. Eu gosto dessa camiseta, eu comprei ela no brechó. Eu acho as cores do Brasil muito bonitas e eu acho que a gente tem que retomar elas pra gente, sabe? O que eu quero falar pra vocês sobre arqueologia brasileira, na verdade, é muito simples. É que a arqueologia brasileira é muito interessante. A profundidade histórica do nosso país tem pelo menos 12.000 anos, mas muitos autores debatem que ela pode ser até mais antiga do que isso, e é atestada por evidências como pinturas rupestres, cerâmicas, líticos e pela biodiversidade que a gente encontra no nosso país. Porque todas essas evidências apontam para uma presença indígena que se desenvolveu aqui em contato profundo e harmônico com a natureza, apesar de haver transformação da natureza. E é por isso que o primeiro caso interessantíssimo que vem à mente quando a gente fala sobre a arqueologia brasileira é a floresta amazônica. E se tu não sabe do que eu tô falando, presta atenção aqui, porque descobrir isso vai mudar a tua vida e a tua perspectiva sobre muitas coisas. Pesquisas recentes da Amazônia têm combinado
tecnologias como sensoriamento remoto, geoarqueologia e arqueobotânica, e tem descoberto que o que por anos a gente entendeu como uma mata virgem e intocada é, na verdade, essa grande cidade-floresta antropicamente construída. Naturalmente, a floresta amazônica não teria todo esse potencial de ter toda essa biodiversidade que ela tem hoje, por causa do clima muito quente, muito úmido e que deixa o solo da Amazônia, né, com essa aparência aqui, bem pobre em nutrientes, incapaz de sustentar, né, toda essa biodiversidade. Porém, na camada superior desse solo pobre em nutrientes, a gente encontra isso daqui, essa terra escura, riquíssima em nutrientes e que é conhecida como terra preta. E essa camada de terra não é natural, ela é antropogênica, ou seja, ela foi criada por pessoas, por seres humanos. E isso é praticado por povos indígenas da Amazônia nos dias de hoje também. E essa forma natural de transformar resíduos em matéria fértil literalmente transformou tudo que a gente entende como a Amazônia hoje em dia. A partir dessa forma de contato, né, de transformação do solo, a Amazônia pôde sustentar toda a biodiversidade que ela tem, e muita dessa biodiversidade foi criada e manipulada pelos povos indígenas, né, ao longo aí de centenas de anos, produzindo então espécies comestíveis de plantas comestíveis na Amazônia, que possibilitou o sustento da vida e a existência de tantas sociedades humanas na Amazônia. Técnicas de sensoriamento remoto estão revelando que existiam muitas estruturas chamadas de earthworks na Amazônia, ou seja, estruturas de terraplenagem, que estavam em contato umas com as outras. Ou seja, não só existiam vilarejos lá, como esses vilarejos estavam em contato uns com os outros. Haviam, né, contatos, trocas culturais, trocas econômicas, e isso tudo sem subjugar a natureza e sem a existência de um estado único e centralizador. E isso significa que, muito além de uma floresta intocada e naturalmente rica, a Amazônia é uma floresta intimamente transformada, cuja riqueza foi criada com paciência e muita tecnologia ao longo de todos esses anos por povos indígenas. Dá para ficar horas falando só do exemplo amazônico, mas por todo o Brasil a gente encontra exemplos incríveis de arqueologia que demonstram esse profundo desenvolvimento tecnológico e harmônico de uma certa forma com a natureza. Na ilha de Marajoara, no norte do país, a gente tem uma tecnologia cerâmica muito impressionante, produzida mesmo sem o uso da roda cerâmica, e cujo refinamento faz com que ela seja comparada àquelas cerâmicas, por exemplo, da China, que são conhecidas no mundo inteiro, né, por serem cerâmicas muito refinadas, etc. A gente tem isso aqui no Brasil também. No Nordeste, na Serra da Capivara, a gente tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, que abriga um conjunto de pinturas rupestres muito bonitas e também muito antigas. Tem a teoria de que algumas delas possam datar até 48 mil anos antes do presente, o que significaria que muito do que a gente conhece do povoamento das Américas, né, na época paleolítica, provavelmente não foi bem assim, já que a teoria em vigor seria de que os seres humanos teriam chegado no continente americano pelo Estreito de Bering há mais ou menos 15 mil anos. E se essas pinturas aqui são mais antigas que isso, e se tem outros vestígios humanos na América do Sul mais antigos que isso, se precisa de novas teorias para explicar o povoamento das Américas. Ou seja, a gente tem aqui no nosso país evidências arqueológicas que podem questionar muito do que a gente sabe sobre a história humana global. E isso é gigante. Se vocês não veem como isso é gigante, eu não sei como explicar o quão gigante isso é. Apesar de a arqueologia brasileira não ser hoje o meu foco de estudos, eu comecei na arqueologia através da arqueologia brasileira. Em 2017, 2018, eu fiz minha iniciação científica no Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Santa Catarina sobre cerâmica guarani, e vocês podem até encontrar meu vídeo, né, com o meu relatório de pesquisa em algum lugar aí da internet. Mas, se todos os exemplos que eu te dei agora falam sobre o quão interessante é a arqueologia brasileira e o potencial da arqueologia brasileira, de onde vem essa ideia de que a arqueologia brasileira é desinteressante e atrasada em comparação a outros povos, ou até de que não existe arqueologia no Brasil? Pedro Paulo Funari é um dos grandes nomes da arqueologia do Brasil, e ele nos diz que a arqueologia brasileira normalmente é desprezada porque as pessoas consideram os indígenas daqui como povos bárbaros e incivilizados. Nas palavras dele, para as pessoas comuns, a arqueologia, se significa alguma coisa, é uma prática aventureira que deve ser levada a cabo no Egito ou em qualquer outro lugar, mas não no Brasil, já que nos faltam pirâmides e outras ruínas interessantes. Esse trecho dele... Eu não concordo com ele. Eu acho que a arqueologia deve ser explorada no mundo inteiro. Porque caso tenham esquecido, houve um momento no nosso mundo onde nós tínhamos
a Pangeia e a Pantalaça. No caso, um único oceano e um único continente. Um supercontinente. Quer dizer que tudo estava unido. Onde todos estavam muito próximos. Onde todos podiam... Onde podia chegar a qualquer um deles. Então a pergunta é, talvez já existissem humanos desde aí. Só uma ideia. Para terem conseguido chegar à América, talvez. É central para a gente entender uma das origens desse desinteresse generalizado com a arqueologia do nosso país. Porque isso tem um pouco a ver com essa ultravalorização da monumentalidade em detrimento de outras tecnologias e outras formas de viver e de se relacionar com o espaço. Pela monumentalidade e algumas outras coisas, como o alfabeto, a escrita, o Estado centralizado, serem evidências arqueológicas e modos de viver muito encontrados nos povos euroasiáticos, eles se tornaram meio que um parâmetro para analisar o estágio de desenvolvimento de outras sociedades ao redor do mundo. Só que essa é a palavra-chave aqui. Eles são parâmetros. Parâmetros Exato. são coisas criadas e corresponder ou não a esses parâmetros E que devem ser não mudadas. deveria ser uma forma de dizer que uma sociedade Algumas é vezes. desenvolvida ou não, ou que está em um estágio de desenvolvimento inicial ou intermediário ou etc. Porque tecnologias foram criadas por sociedades por algum motivo, por elas precisarem de uma tecnologia Exatamente. específica, favorecerem uma tecnologia específica, terem uma cosmovisão, jeito de se relacionar com a natureza, com o espaço, na qual construir certas coisas fazia sentido, e por isso essas sociedades favoreceram algumas coisas, alguns tipos de construção, enquanto outras não os favoreceram. A ausência ou presença de elementos não deveria ser um parâmetro para avaliar sociedades, porque sociedades ao longo do mundo inteiro são muito diferentes e ser diferente não significa ser superior ou inferior, apenas diferente. E não me levem a mal aqui, é claro que monumentos são importantes para a arqueologia. Monumentos nos revelam muito sobre alguma sociedade. Quando a gente pensa, por exemplo, em sociedades que tinham edifícios que se alinhassem com os astros, elas criaram isso porque fazia sentido para elas espiritualmente. Para as sociedades aqui, talvez outras formas de se relacionar com os astros fizessem um pouco mais de sentido. Ou quando a gente pensa na preocupação dos povos romanos em construir obras de engenharia que ficassem conservadas e permanecessem, pela eternidade, dizia sobre como os romanos viam a própria sociedade deles, que era uma sociedade que perduraria pela eternidade. Isso é uma forma deles se entenderem e a tecnologia, os monumentos deles revelam isso. Aqui no Brasil, essa interação com a natureza revelam sociedades que, na verdade, priorizavam esse contato mais íntimo com a natureza do que a construção de grandes obras, porque essa era a forma deles se expressarem. Exatamente. Não significa que uma é melhor ou pior que a outra, mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Só significa que uma está mais aparente que outra. Só isso. E, mano, eu acho que deve-se praticar arqueologia no mundo inteiro, mano. Tu não sabes o que é que tem por baixo daquela terra. Tu não sabes o que é que aquela árvore passou. Quantos anos ela viveu. Ah, mas dá para saber pelo perímetro do tronco e não sei quê. E, mano, então porque é que só agora é que foram encontrar o sítio onde eles viveram? Onde eles estavam? Onde tinha vilas e coisas do tipo? Talvez se desse mais valor à arqueologia. Eu, na minha opinião, deve-se estudar o passado. As pessoas, antes de pensar em ir para a Lua, deviam ter pensado em estudar a Terra. Olhar para cima é muito fácil e pode ser muito interessante. Eu gosto muito da astrologia, gosto muito de olhar para constelações, ver estrelas, muito mesmo. Mas como é que tu vais estudar aquilo dali e entender o significado daquilo de lá? Tu não entendes nem o significado das coisas daqui. Não sabia. Mas é assim, é uma coisa que não é muito difícil de perceber, pura e simplesmente por ela ter dito. O sol antigamente não dava para nada sobreviver ali. Porra, mano, aí é foda, né? Não dava para sobreviver. Alguém teve que fazer alguma coisa para passar a sobreviver, filho. Que é assim que funciona. O problema das pessoas é que elas. Um dos grandes problemas é que as pessoas só ligam para aquilo que conseguem ver. Ah, Melanie, tu dizes isso, mas tem pessoas que. Mas então acreditas em Deus porque Deus não se pode ver. Não é esse o ponto. É tipo, se não está na tua cara, não querem saber. Basicamente é isso. Vamos ser sinceros, porque é que aquele arqueólogo disse: Ah, não tem umas pirâmides como no Egito? Mano, porque
foda-se, estava lá na cara, caralho. Se tu não fosses lá explorar, que eras burro, mano. Tipo assim, o interessante é explorar os lugares onde não tens nenhum vestígio. Porquê? Gente, eu sei que existia muito menos pessoas a viver no planeta antigamente, mas é assim. Havia pessoas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ok? Então elas têm de ter deixado alguma marca. Estás a viver em algum lugar, tem que deixar uma marca em algum lugar. Independente, irmão. Entendeu? Até tipo assim, tem que explorar, tem que se ir atrás, tem que se ver, tem que se estudar, mano. Não se pode. Agora nós estamos a explorar o espaço, nós estamos a desenvolver-nos para o futuro, então foda-se o passado. Foda-se, não quer saber, foda-se. Mas não é assim. Vamos pensar bem. Existem coisas que já encontraram muito estranhas. Tipo assim, já encontraram uma faca feita de um meteoro. E agora tu dizes-me assim: Melanie, mas aquilo pode simplesmente ter vindo no formato de uma lâmina. De uma lâmina? Veio no formato de uma lâmina. Formato específico de uma lâmina. Estranho. Muito estranho. Provavelmente tecnologia que usavam antigamente que foi perdida e as pessoas não quiseram saber. Exato. Tipo assim, eles querem cagar com este planeta sem sequer terem explorado ele direito, mano. Tipo assim, what the fuck, bro? O que é que tu está a passar pela cabeça, maluco? E atenção, não sabes nem 10% e há muita coisa que tu não sabes simplesmente porque não querem que tu saibas. Pura e simplesmente, porque pensem bem, porquê é que não se pode explorar, porquê é que não pode, porquê é que arqueólogos não podem ir explorar as pirâmides do Egito? Vocês sabiam que só arqueólogos egípcios podem explorar eh, as, tudo o que é construções egípcias antigas? E são arqueólogos pelo governo. Muitos deles às vezes não podem explorar. Estranho, né? É assim. É como, por exemplo, no Yellowstone. Tem grutas no Yellowstone. Tem áreas no Yellowstone que tu não podes explorar. Mani, mas pode ser por causa de animais não sei quê. Mano, mas ninguém explorou? Ninguém foi lá ver? Não entendi. Não é o país da liberdade? Não se pode ir a todos os lugares? Vocês até deixam pessoas andar com armas? Qual é o problema da pessoa ir lá com uma arma? Se o problema é o animal, vai-se lá com uma arma, não tem problema. Dá-se um tiro nos cornos, não tem problema nenhum. Agora eu vou lá e vou explorar. Só que tu não podes. É crime. Aí não pode. Aí tem que ser preso. Porque tem lá coisa que ninguém quer que se vá ver. Nem que se vá explorar. Porque provavelmente tem alguma merda lá que não devia estar lá. Entendeu? A outra, isso são escolhas. E escolhas tornam sociedades diferentes, distinguem sociedades, e tentar comparar sociedades de contextos muito diferentes, de cosmovisões diferentes, ambientes diferentes, não faz sentido. Eu sei muito bem que vai chegar um comentário ou outro aqui falando, mas Bia, é muito injusto você querer dizer que os indígenas daqui eram tão desenvolvidos quanto os gregos, quanto os romanos, quanto os egípcios. A questão é que não existe tão desenvolvido quanto. São sociedades diferentes que priorizam coisas diferentes. Não Exato. tem por que querer botar uma. São sociedades diferentes, que têm prioridades diferentes, que têm linhas de pensamento diferentes. Tudo bem que somos todos seres humanos, mas nem toda a gente foi para o mesmo lugar. Cada um faz o seu caminho. E dá para ver isso hoje em dia. Eu não sou todo mundo que tem a minha idade. Vocês não são todo mundo que mora perto de vós. Nem perto de nós. Nós somos parecidos, quanto mais ao resto. Acima da outra. Usar esse olhar hierárquico é algo muito anacrônico, muito ahistórico, cheio de etnocentrismo que pesquisadores das humanas aprendem a não fazer. E se você vê um pesquisador das humanas usando uma abordagem assim, questione a metodologia desse pesquisador e a formação desse pesquisador. Essa é uma dica aí para vocês levarem pra vida e não caírem em fake news na internet, etc. Monumentalidade não é tudo. Entender isso é desafiador, desafia profundamente nossa ideia de desenvolvimento, de civilização e algo que... É assim, gostava de que houvesse uma Ratanabá. Gostava, um Eldoradozinho do Brasil, era foda. Mas, mano, vamos ser sinceros, não é, velho. E o exemplo amazônico nos demonstra muito bem. O que nos leva ao outro pensamento, a outra origem dessa ideia de que não existe arqueologia no Brasil, de que indígenas no Brasil são atrasados e bárbaros, e o porquê desse pensamento ser tão estrutural e enraizado na nossa sociedade e ser a raiz desse nosso viralatismo. E então, para isso, a gente precisa entender um pouco como foi a construção da disciplina da história indígena no Brasil e das teorias da história brasileira como um todo.
todo. No século XIX, quando o Brasil já era um país independente, estudiosos, muitas vezes europeus, vieram para cá na tentativa de construir uma narrativa histórica para o nosso país. Porque agora que o Brasil era um país independente, ter uma narrativa histórica era algo importante para ter símbolos nacionais, mitos nacionais e unificar um pouco, né, a identidade cultural do Brasil. Só que essa identidade cultural e essa história que se tentou construir no Brasil era muito eurocêntrica, apesar de não estarmos na Europa. Então, a arqueologia foi usada com fins políticos muito claros. É importante a gente destacar o trabalho de dois pesquisadores, que são Carl von Martius e Francisco Adolfo van Hagen. Pro von Martius, em textos publicados no final do século XIX e no começo do século XX, os indígenas eram testemunhos vivos da imobilidade e da estagnação de uma raça, por supostamente eles não terem se transformado e se desenvolvido ao longo da história. Então, os indígenas de hoje em dia seriam exatamente iguais àqueles do passado e por isso eles eram tratados quase como fósseis vivos. E o von Martius vai um pouco além e ele nos diz que os indígenas daqui do Brasil pertenceram, na verdade, a uma civilização mais antiga que habitou todo o continente americano e que construiu as evidências monumentais, por exemplo, da América Central. Porém, aqui no Brasil, essa sociedade monumental, super desenvolvida, se estagnou, involuiu, se degenerou e permaneceu inferior na história. Por que ela se degenerou, involuiu, etc? Vamos agora para o pensamento do Van Hagen. Van Hagen publica em 1854 o livro História Geral do Brasil. E nele ele se refere aos indígenas como povos na infância da história. E usa termos para se referir a eles como essas gentes vagabundas, pois é, e que viviam em uma anarquia selvagem, diferentemente dos nossos vizinhos incas nos Andes. E então Van Hagen, numa ideia parecida com o von Martius, diz que esses indígenas são descendentes de povos da América Central e do Caribe, que construíram, né, grandes estruturas, mas ele vai um pouco mais além e diz que esses povos, na verdade, descendem dos antigos gregos e dos antigos fenícios, ou seja, povos mediterrâneos civilizados e que navegaram pelo mundo, chegaram nas Américas e se degeneraram por causa do clima hostil das florestas e que não seria propensa ao desenvolvimento do estado civilizado. Então, esses povos que outrora foram muito desenvolvidos, muito civilizados, aqui, por causa desse clima hostil, perderam esses traços, se degeneraram e ficaram assim bárbaros, incivilizados, atrasados. Então, o esforço que o Van Hagen faz aqui é muito claro. Ele quer ligar os indígenas daqui a povos antigos europeus para conectar a nossa história com a história da Europa. E principalmente ele quer dizer que se os povos aqui já foram civilizados, eles podem voltar a ser, mas através do uso da força e do colonialismo sobre eles. Não dá para ser mais evidente, né, que esse discurso histórico dele tem um objetivo político muito explícito, que é de terminar a colonização sobre os povos indígenas, agora com o Brasil sendo um país independente, para que esse novo país independente, Brasil, possa se aproximar dos países europeus. E aí, o interessante desse pensamento do von Martius, do Van Hagen, é que apesar dele ser muito datado, muito historicamente datado, a gente encontra vestígios dele na arqueologia brasileira como disciplina acadêmica, porque no século XX, na segunda metade do século XX, quando o Brasil está no período militar, se teve um investimento muito grande em missões arqueológicas, principalmente na bacia amazônica, muito encabeçadas por pesquisadores estadunidenses. E aqui a gente precisa falar do trabalho da Betty Meggers, que era uma pesquisadora do Smithsonian Institute nos Estados Unidos e que organizou o Projeto Nacional de Pesquisa Arqueológica, o PRONAPA, nos anos 70. E a teoria que guiou o modelo interpretativo do PRONAPA foi o determinismo ecológico ou determinismo ambiental, que relaciona o comportamento humano a uma resposta das limitações do meio ambiente. E nesse sentido, a Betty Meggers diz que o clima tropical da Amazônia foi responsável por uma suposta decadência progressiva dos traços andinos, ou seja, das sociedades dos Andes, que os povos amazônicos uma vez tiveram, mas foram perdendo progressivamente. E seria
seria devido a Ok. esse clima hostil que as sociedades aqui não se desenvolveram da mesma forma que as sociedades dos Andes, já que ao migrarem para cá, elas perderam esse refinamento cultural e tecnológico e se degeneraram. E essa ideia é muito parecida com a ideia do von Martius e do Van Hagen lá do século XIX, no que tange a essa ideia de degeneração, de tentar relacionar os indígenas daqui com outros povos e explicar por que eles supostamente se degeneraram, ficaram atrasados. Ou seja, novamente a gente tem aqui parâmetros. É uma tentativa Exato. de tentar explicar os povos daqui com comparação com outros povos e dizer que eles se degeneraram, quando na verdade eles são povos diferentes, que respondem ao meio Exatamente. ambiente de maneiras diferentes. Essa ideia da Beth Meggers foi contestada por outros pesquisadores também na época, e na década de 90, a arqueóloga Anna Roosevelt defende que, na verdade, a ocupação humana na bacia amazônica contou com um crescimento populacional progressivo, com uma inovação cultural e o desenvolvimento de sociedades indígenas complexas. Nas palavras dela, a teoria do determinismo ambiental teve sua origem no etnocentrismo ahistórico e em atitudes neocoloniais de antropólogos euro-americanos em relação aos trópicos, mas que, primeiramente, na evidência ambiental histórica e arqueológica na Amazônia. Ou seja, essas ideias elas visam muito mais responder a demandas políticas específicas Do e, que a nesse verdade. caso, neocoloniais, e aí a gente pode até tentar traçar um link ao Mano, fato esse é o desses meu problema. pesquisadores estadunidenses. Gente, esse é o meu problema com a história. É que, mano, é tão fácil mudarem. Foi como fizeram com a Bíblia no Brasil para dizer que Deus manda gay, lésbica, trans, tudo que não é hetero para o inferno. É a mesma merda, é a mesma coisa. Pegaram, alteraram um texto e pronto, já está. É isso. É ridículo, gente. Ridículo, ridículo, ridículo. É ridiculamente ridículo. É triste ver que o ser humano chegou a esse ponto, sabem? É triste. Estarem estudando arqueologia brasileira em um momento político do Brasil muito alinhado aos Estados Unidos, né, que é a ditadura militar, e que nas evidências arqueológicas, quando a gente estuda elas de fato, a gente tem o oposto. A gente tem sociedades complexas, sem estado, sem grandes monumentos, mas com essa interação profunda com a natureza, e que, claro, né, hoje com a tecnologia que a gente tem, com os métodos arqueológicos que a gente pode entender e ver o quanto elas são complexas e super interessantes. E o fato é de que essa teoria da degeneração indígena é parte do que a gente pode chamar de representações arqueológicas colonialistas. E o uso do termo colonialista aqui se refere à dimensão científica e cultural, né, do colonialismo, porque o colonialismo político, ou seja, a conquista, subjugo de povos por outros povos, precisa de um embasamento teórico, ideológico, cultural e científico para se fundamentar e para justificar, legitimar esse controle de outros povos. E por isso, narrativas históricas que coloquem os povos indígenas nesse local de atraso, de barbaridade, de degeneração e incivilização, era essencial para se legitimar o controle político sobre essas sociedades. E a permanência dessas ideias na academia, mas também fora dela, né, entre o senso comum, entre as ideias das pessoas, é o que a gente pode chamar de colonialismo do saber, porque essas ideias, como a gente viu no século XIX, foram usadas para legitimar a continuidade do colonialismo sobre os indígenas, e elas, por mais absurdas, por mais datadas que possam parecer, são defendidas por pessoas hoje, permanecem na estrutura do nosso pensamento como brasileiros. Quando a gente aprende na escola que o Brasil foi descoberto por portugueses, que a nossa história começa em 1500, isso é colonialismo do saber. Não tô culpando a tua professora lá do ensino fundamental. São ideias profundas, são ideias... Mas foi aquilo que colocaram na história. Foi aquilo que eles também aprenderam na escola. Que a gente cresce ouvindo que nosso país não tem arqueologia, não tem cultura, e isso é completamente colonial, e a gente reconhecer isso e se soltar dessas amarras desse pensamento tão limitante é essencial para nossa autonomia, para a autonomia do nosso país, para a gente se reconhecer, né, como uma nação que tem muito a contribuir, né, num cenário global. Quando as pessoas defendem ideias como essas daqui, elas estão reproduzindo essa ideia completamente colonialista e que busca colocar os
indígenas nessa situação de inferioridade. Isso é danoso não só para o nosso entendimento de como a história e a arqueologia brasileira é rica e complexa, mas Exatamente. corrobora com uma visão muito preconceituosa dos indígenas de hoje em dia, que ainda lutam para ter seus territórios reconhecidos, seus direitos respeitados e poder viver o seu modo de vida, né? Então esse Em é um paz. pensamento que afeta as sociedades que existem hoje, que faz com que pessoas defendam coisas horríveis e inomináveis com relação a esses povos indígenas, com que pessoas não se importem com o genocídio indígena. Então Nossa. são ideias que ferem e que têm essa raiz histórica muito profunda. A gente precisa reconhecer elas para a gente se libertar delas e ver como elas afetam pessoas, seres humanos hoje. Aí eu digo isso também porque eu sei o padrão de comentários que eu recebo e vai vir alguém aqui e vai dizer bem assim: ai, mas Bia, agora você está chamando de racista a pessoa que não se interessa por, sei lá, arqueologia indígena brasileira? E, gente, eu acho que assim, se eu te trago um vídeo demonstrando como as opiniões que a gente tem são construídas historicamente por estruturas que muitas vezes a gente nem se dá conta que existem, e aí Exato. mesmo assim tu vem aqui e deixa um comentário desses, eu não sei muito bem o que fazer. Porque, enfim, esse é o meu objetivo nesse vídeo e em alguns outros que eu tenho, né, em que eu falo de usos políticos do passado, que é mostrar como o nosso gosto, nossa percepção sobre as coisas é historicamente construído por narrativas políticas e etc, e que pautam e constroem a nossa visão de mundo. E, assim, ter preferência de estudar uma coisa e não outra é preferência, e o importante é a gente não usar, né, ideias limitantes, ideias preconceituosas, ideias etnocêntricas nos nossos estudos. Enfim, como eu Não sejam ignorantes. Se tem um vídeo que vos explica, para que vocês vão continuar a ser ignorantes? Não, eu sei que vocês estão na geração e que não conseguem nem assistir um filme. Mas, porra, é 25 minutos, caralho. Não é preciso, não é uma hora. Não é uma falei hora e pra meia. vocês, um pesquisador das humanas que faz isso não é um bom pesquisador das humanas. E então, se eu te exponho tudo isso e mesmo assim tu vem aqui e faz comentários preconceituosos, Exatamente. intolerantes, etnocêntricos, blá blá blá, eu acho que tá na hora de olhar um pouco pra dentro, né? Os comentários vão ser excluídos também, porque aqui não tem espaço pra essas ideias. Conclusão: a valorização da arqueologia nacional passa por essa ideia de desafiar esse parâmetro de que monumentalismo, Estado, significa desenvolvimento, porque sociedades humanas são diferentes e as complexidades que a gente encontra na arqueologia brasileira desafia toda essa ideia, desafia ideias que já eram legitimadas na arqueologia e muitas dessas ideias vêm de momentos históricos muito específicos. E aí a conclusão da conclusão é que a arqueologia brasileira é top demais, é incrível, eu não sei se eu demonstrei toda o uma quanto grande ela me história. deixa empolgada. Não é o que eu estudo no momento, mas com certeza é uma coisa que eu pretendo muito estudar no futuro. E se tu gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa Exato. o sininho pra ficar por dentro de tudo. Eu e minha camiseta do Brasil com Z. Já sou inscrita e já dei o like. Inscrevam-se, deem um like no vídeo, compartilhem com os vossos amigos que não sabem tanto sobre a história do Brasil ou não sabiam destes factos arqueológicos sobre o Brasil, porque até eu fiquei surpresa com isso. E, por outro lado, também me sinto muito mal por as pessoas nunca terem explicado a história do Brasil como ela é. Porque, gente, o Brasil não começou a existir só porque Portugal chegou lá. E eu sou portuguesa, ok? E até eu sei disso. Porque já tinha lá gente. E se já tinha lá gente, alguma coisa já aconteceu por lá. Não podemos desmerecer um povo inteiro só porque não tinham templos gregos lá, não tinham pirâmides do Egito. Gente, cada povo tem o seu método para fazerem as coisas. Tanto que tem povos de antigamente que, por exemplo, que veio a primeira língua do mundo, a primeira escrita que encontramos foi deles e, mano, pouco mais se sabe sobre esses povos. Não tens quase nada sobre eles no mundo. E isso não desvaloriza quem eles são. Pelo contrário, isso devia valorizar mais ainda, porque se tem pouca coisa, é nesse momento que nós temos que investigar tudo o que há ao milímetro. Voltar aos sítios onde foram encontrados os primeiros artefactos, voltar aos sítios, tentar fazer mais escavações, tentar fazer mais coisas, porque, gente, largar só porque, ai, não convém, não é uma boa ideia. Eu digo e volto a dizer, para antes de olharem para cima e tentar entender as estrelas, vocês têm que olhar para baixo e tentar entender o próprio mundo onde nós vivemos. Porquê que as pirâmides do Egito são alinhadas com estrelas? Vocês sabem? Porque assim, eu não sei. Nunca vi ninguém me explicar isso. Então, porquê? Porquê que as pirâmides foram construídas exatamente para se alinharem com estrelas? Porquê que o Stone Age foi construído da maneira que ele foi construído? Tem tantas coisas no nosso mundo que foram construídas há milhares de anos atrás, construídas de uma maneira específica
com um significado específico que a gente não sabe. Parem de construir foguete para ir para o espaço. Tomem conta deste mundo para saberem mais sobre ele. Porque, mano, eu acho a arqueologia uma cena incrível. Descobrir mais sobre a história do mundo é maravilhoso. De muitas maneiras. Pensem, nós somos nós somos como uma folha de uma árvore. Quando nós nascemos é como se fosse a folha a sair da árvore. Nós vivemos perto do mundo. Nada aqui. Perto de tudo o que já passou, nós somos um nada. Nós somos um vento que passa. Nós somos um ar que alguém respira, entendeu? Nós não somos nada. Nós vivemos muito pouco tempo. E se utilizamos esse tempo e não, porra, não queremos saber o mínimo nem sobre o nosso próprio mundo, complicado. Tipo assim, não é que eu ande sempre a estudar arqueologia, nem que vá pedir a todos vocês para começarem a estudar história, mas é tipo assim, na minha opinião, o mínimo nunca fez mal para ninguém. É isso, gente.